Um dia eu vi a Amanda fazendo assim, ó, quando ela tava com raiva do Gabriel, para não bater nele. Ela fez e se controlou. Não foi nem pra cima dele e nem guardou, né? Ela colocou pra fora, mas de um jeito respeitoso. E é muito engraçado ou não, dependendo da atitude, porque é igualzinho eu faço. Pois é. As crianças aprendem por imitação. E não é só imitar um gesto, uma forma de falar, uma palavra diferente que você usa. A criança te imita como um todo. Ela vai imitar a forma como você vê o mundo, a forma como você se cuida, a forma como você se alimenta, a saúde que você dá ou não para o seu próprio corpo. A criança vai imitar a sua energia. Ela vai imitar tudo. Absolutamente tudo. Porque quanto menor é a criança, mais aberta ela está para receber esses estímulos. E o pai e a mãe são as principais fontes de imitação da criança. Os outros cuidadores, como professores, uma avó que cuida sempre, uma funcionária que cuida sempre, também serão esses estímulos. Mas os primordiais, os primeiros, serão sempre o pai e a mãe. Se somos, então, a maior referência de humanidade para os nossos filhos, devemos saber o que estamos fazendo, não é mesmo? Já que eles vão imitar absolutamente tudo. A educação é um dos elos que compõe o desenvolvimento infantil e integral. Seja muito bem-vinda à minha sala. Pode entrar, ela é sua também. É o seu portal de transformação. A gente vai entrar de um jeito nessa semana de educação e sair de outro completamente diferente. Se nós somos a referência para os nossos filhos, a gente precisa exercitar a consciência do que estamos falando, do que estamos fazendo, até dos nossos gestos, da forma como a gente se comporta. Se a gente anda pisando forte, se a gente faz mais leve, se a gente bate a porta, se a gente fecha a porta, se a gente faz muita coisa brusca ou se os nossos atos são mais gentis. Todos esses pequenos movimentos formam e forjam essa individualidade diante de nós. É interessante pensar que o despertar da nossa consciência para tudo aquilo que verdadeiramente importa na nossa vida passa pelo nosso campo da inteligência. A gente precisa usar a nossa inteligência para acordar para as verdadeiras coisas importantes da nossa existência aqui. E quando a gente usa a nossa inteligência e depois essa inteligência, esse conhecimento desce e integra o nosso sentir, a gente nunca mais perde isso. Então, quando eu vou te apresentar um novo conceito, eu gosto que você primeiro pense sobre ele, que você compreenda ele com a sua razão. E depois, ao longo do processo, a gente vai trazendo essa compreensão para o seu sentir, para que passe a integrar o seu jeito de olhar para o seu filho, sentir o seu filho, abraçar ele, avaliar ele. E aí sim, você realmente tomou posse do que é o florescer. E nesse sentido, eu vou fazer uma apresentação agora para você do que é a birra. Talvez de um jeito que você nunca tenha escutado. Mas quando você organiza o seu pensar, fica mais fácil aplicar em casa depois, que é o grande objetivo aqui. Mudar verdadeiramente o seu comportamento. Quando a gente olha para a birra sem estudar, a gente sempre pensa que a gente precisa eliminar ela, acabar com ela, fazer com que essa criança obedeça, se comporte e não dê trabalho. A gente pensa que esse é o objetivo da educação. Imagino que você, na nossa semana 2, já esteja trabalhando dentro de si que esse não é o seu objetivo. Nós começamos desde antes da nossa semana 1 a fazer esse exercício do que é sucesso para você, do que é uma boa educação para você. Uma boa educação é ter filho obediente, filho que não questiona, filho que não pergunta, filho que não expõe sua opinião, sua vontade. Isso realmente é o que a gente quer para uma criança pequena? Mas aí, estranhamente, quando essa criança tem 12, 13, 14 anos, começa a se tornar um jovem, começa a sair de casa, ir para casa dos amigos, ir para a festinha, a gente fala para ele: olha, se acontecer alguma coisa lá, você me fala. Se algum amigo fizer alguma coisa que você não gosta, você fala pro amigo. Você se coloca, meu filho, você se impõe. Você precisa ser ativo no mundo.
Mas que coisa estranha eu desejar que o meu filho, adolescente, jovem, adulto, se coloque com confiança e determinação na vida, mas justamente quando ele está no período de desenvolver a estabilidade socioemocional, eu mando ele calar a boca e obedecer? Como que você quer colher autonomia, resiliência e autoconfiança se você está plantando obediência? Uma coisa não leva a outra. Se o caminho que você quer é autoconfiança, determinação, resiliência, uma autoconsciência sobre si, das suas qualidades, dos seus pontos a melhorar, você não pode exigir silêncio e obediência. Cala a boca e me obedece. Essa criança, ela precisa questionar, ela precisa perguntar com respeito, porque eu sou sua mãe. Então, pergunte, questione sem me desrespeitar e naturalmente eu vou te responder aquilo que você pode e precisa saber. Mas ele precisa treinar isso comigo, porque aí, quando ele for adulto, ele vai dizer, olha só, nem minha mãe me desrespeita dessa maneira, você não vai falar assim comigo. Em casa, eu sempre fui respeitado, ouvido, eu sempre tive meu espaço, não é aqui que você vai me tratar assim, né? Ele aprende isso em casa. Quanto mais novo, melhor. Então, a gente vai começar a olhar para esse comportamento da criança com uma visão muito mais interessada. A cada mau comportamento, a cada birra, a cada choro, a cada tapa, a cada agressão, você tem uma chance de fazer o seu filho ser um ser humano melhor. E você vai desperdiçar cada chance dessa, mandando ele calar a boca e obedecer, chantageando ele. Se ele não calar a boca, você vai tirar não sei o que lá dele. Se ele raspar o prato, você vai dar doce para ele depois. Não dá para criar um ser humano íntegro dessa maneira. A gente precisa lembrar que cada desafio de comportamento é uma chance de forjar uma nova habilidade na criança. Cada desafio é uma chance de forjar uma nova habilidade na criança. Não desperdice mais essas chances. E a partir de hoje eu vou te dar um caminho muito claro para entender em cada tipo de comportamento qual habilidade está precisando ser mais trabalhada. Quando a gente olha para birra, que é um nome mais comum, eu gosto de chamar de mau comportamento, porque eu acho que birra ficou um pouco estereotipada, tá? Então eu vou sempre falar mau comportamento. Quando a criança se comporta mal, ela está se comportando mal por um motivo. E eu gosto muito de mostrar esse quadro aqui, essa imagem, que é a imagem do iceberg do mau comportamento, é uma imagem mais comum, mas ela é insubstituível. Essa imagem, ela diz exatamente o que eu quero te ensinar. Existe um iceberg e ele está aparecendo uma pontinha dele lá em cima do mar. Essa pontinha, se você estiver num barquinho passando do lado, aqui ó, tô no barquinho, só com meu reminho. Passei do lado e falei, que iceberg, ok, médio, é um iceberg. Mas, se eu estou apenas no nível da água, eu não tenho a menor noção da dimensão desse iceberg, certo? Concorda comigo? Eu não estou olhando embaixo, eu não mergulhei, eu não vi o que tem abaixo do nível da água. Quem está nesse barquinho aqui, ó, só com seu reminho do lado do iceberg, não entende o que é este iceberg, só vê uma ponta. Quem está nesse barquinho é a educação tradicional. A educação tradicional está aqui, ó, só no remo, só olhando a pontinha do iceberg e falando, não pode bater, não pode tirar nota baixa, tem que dividir todos os seus brinquedos, tem que ficar quieto, obedecer. Tá só olhando para a pontinha do iceberg. Não tem a menor ideia do que tem por baixo. Na nossa visão integral do desenvolvimento infantil, a gente quer desenvolver um ser humano. Não é um robô, não é um bicho adestrado, obediente e comportado. A gente quer desenvolver seres humanos íntegros. Para isso, a gente precisa fazer um pequeno esforço de ir abaixo, entender o que está por trás. Se o meu filho bateu no amigo, por que cargas d'água ele fez isso? O que ele estava sentindo, pensando para tomar essa decisão? Foi de impulso? Foi pensado? O que o outro fez? Onde ele estava? E o ambiente? Eu preciso me questionar isso. Se eu quero desenvolver um ser humano para a vida. Eu não quero desenvolver um filho para mostrar para minha família, lá, minha educação está dando certo, super comportado. Não é isso que eu quero.
não quero um troféu, não quero expor nada para ninguém. Eu só quero eu poder dormir tranquila, feliz e orgulhosa do meu trabalho, que eu dei meu melhor por esse ser humano que se confiou a mim. Ele me escolheu por um motivo, ele merece que eu me esforce. Então a gente vai pegar o nosso barquinho da vida e a gente vai descer nessas águas profundas para entender que uma camada, como você pode ver na imagem do iceberg, uma camada para baixo da água, que não é muito profundo. Você pode botar um snorkel, caninha aqui, ó, respirou fundo, deu uma descida, achou a crença por trás do mau comportamento. A criança, ela não bate, soca, grita, chora, enfia a mão onde não deve, pega o que não pode, se joga no chão por nada. Nenhum comportamento é baseado no nada, numa coisa boba, nem numa coisa sem motivo. Isto é um julgamento que nós adultos fazemos da birra do mau comportamento. Para a criança, o ser humano que está vivenciando o sentimento, o turbilhão de emoções, aquilo é alguma coisa. Mesmo que para você adulto, você ache que não é. Para ela é. Assim como na vida. Você vai sofrer com uma coisa, eu com outra, eu vou olhar para o seu sofrimento e falar, nossa, eu jamais me preocuparia com isso, mas né, é a vida dela. E você vai olhar para mim e vai falar a mesma coisa. É normal. Então a gente não tem que desmerecer jamais o que a criança está pensando e sentindo. A gente vai educar, estabelecer limite, mas sem julgar, sem diminuir ela no caminho. Para isso a gente vai descer essa primeira camada do nosso iceberg e vai encontrar a crença por trás do mau comportamento. E até aí é um caminho que nem é todo mundo que percorre, mas já é muito valioso. E aí a gente vai pegar o nosso barquinho. Agora a gente precisa de um tanque de oxigênio, porque precisa ir mais fundo. Então só os persistentes vão chegar, só os determinados, só aqueles que querem realmente educar de forma integral. Eles vão pegar o seu tanquinho de ar, botar a sua máscara de oxigênio e partir para o fundo, porque é lá que está a verdadeira necessidade que não está sendo atendida. E não necessariamente é uma necessidade que você não está atendendo, mas a criança sente que não está sendo atendida. Então é ela que importa, ela é o foco do nosso olhar. Não é o que eu acho nem o que você acha, é o que ela demonstra. O comportamento dela é um caminho, é uma pista. Quando eu estou aqui ó, no meu barquinho, educação tradicional, estou olhando o mau comportamento, a educação tradicional vai falar, bota de castigo, dá um tapa. Ah, mas dá um tapa sem machucar que funciona. Se tirar uma coisa que ela gosta, funciona também. A educação tradicional está aqui. Eu vou falar, eu não vou punir a criança porque ela está se comportando assim, ela está precisando de ajuda. Com licença que eu vou pegar meu snorkel, eu vou pular do barco, vou pegar meu snorkel e vou entender o que meu filho está pensando e sentindo. Porque ele é um ser humano, ele tem sentimentos. Lembra que a gente educa a partir dos nossos órgãos rítmicos? Alguma coisa desestabilizou aqui, ó. Por que meu filho fez isso? O que está acontecendo com ele? Deixa eu entender. E aí, a gente vai se acostumar a ir além do snorkel, pegar o nosso oxigênio e descer para as necessidades verdadeiras que não estão sendo atendidas. Então, para todo mau comportamento, a gente vai olhar o que a criança está fazendo, o que ela pensa que levou ela a fazer isso e a verdadeira necessidade por trás, que é o nosso iceberg do mau comportamento. Existem 4 tipos de birra. Então, vamos voltar para o nosso barquinho aqui em cima da água. Estou no barquinho, estou vendo o nosso iceberg aqui. Tem vários maus comportamentos aqui. E existem grupos de mau comportamento baseado no que a criança precisa. A forma como eu vou fazer com que esse iceberg ele não seja mais um problema, não é aqui em cima. Aqui em cima é só uma pista. Eu vou descer e vou entender de a que grupo pertence este mau comportamento, esse tapa que meu filho deu, esse grito que ele deu aqui no meio da rua, esse escândalo que ele deu aqui na frente da minha família. A que grupo pertence este mau comportamento para que então eu decida o que eu preciso fazer para ajudá-lo. Você entende que o meu lugar é completamente diferente? Eu não vou olhar para a birra e falar o que eu preciso fazer para você parar de encher meu saco e calar a boca. Eu vou olhar e pensar o que eu preciso fazer para te ajudar, meu filho? O que está acontecendo? O que você precisa de mim? E aí a gente vai ter 4 tipos de mau comportamento: atenção indevida, poder mal direcionado, vingança
e inadequação assumida. São 4 tipos de mau comportamento. Não são atrelados aos tipos constitucionais. Isso tem muito a ver com o ambiente, com a educação, com a visão da criança dela mesma. Não tem a ver com os tipos. Ela vai cair, mas normalmente a criança cai nos mesmos maus comportamentos. Tem a ver com essa individualidade dela, que não necessariamente são os tipos. Então você vai ter um filho que cai normalmente em 2, o outro que cai mais uma inadequação assumida, um outro que está sempre na vingança. Então existe um certo padrão, mas você vai começar a observá-lo a partir de agora. Quando a gente está olhando para a inadequação assumida, a gente está falando de uma criança que tem aqueles comportamentos irritantes, aqueles comportamentos chatos, sabe? Você fala, não bota o dedo da tomada, aí lá vai ela, bota o dedo e ainda olha aqui para você e faz assim, ó. Aí você fala, não pode chegar perto do fogão porque é quente, aí ela vai ela para perto do fogão, olha para você. Aí você fala, ó, vou ligar aqui rapidinho, espera aí que eu já vou. Aí fica a criança, mamãe, 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 você é no telefone. Você fala que você vai trabalhar, senta no seu computador, daqui a pouco vem a criança, ô mãe, ô mãe. Aí você pensa, não é possível, acabei de falar. Então são aqueles comportamentos irritantes que te tiram do sério, que parece que é para te provocar. E aí, esses comportamentos são a pontinha do nosso iceberg, certo? Aquilo que é possível ser visto de fora. O que tem por trás desse mau comportamento, já que você aprendeu que o caminho é começar a descer para as águas profundas? Qual é a crença por trás da atenção indevida? O que a criança quer fazendo isso? Ela acredita, a crença dela é que ela só é importante para você quando ela te mantém ocupada com ela, mesmo que seja negativo. Aline, mas meu filho quer que eu fique gritando com ele? Sim. Qualquer coisa é melhor do que o seu silêncio, do que você presa no celular, presa no computador, ignorando a existência dele. Mesmo que seja para brigar, porque quando você briga, você olha no olho, né? Você olha para ele. Aí ele pensa que esse é o único jeito de ser amado. Ou quando ele consegue alguma coisa indevidamente. De tanto ele te encher o saco para você pegar o biscoito antes do almoço, você fala, ai, quer saber? Come esse biscoito, porque eu preciso trabalhar, melhor você pegar logo isso e não me enche mais o saco. Aí ele fica, mamãe me ama? Consegui uma coisa fora de hora, errada, fora do limite, fora da regra, então agora sim ela me ama. Quando ele te mantém ocupado ou consegue uma atenção indevida, ele se sente amado. Essa é a crença dele. Isso não é uma verdade, claro que não, mas é como a criança se sente. Tá? Então não tem a ver com verdade, tem a ver com como ela se sente. E a gente vai descer mais uma camada. Lembra do nosso iceberg? Na atenção indevida, o que está por trás dessa crença? Qual é a necessidade? O que essa criança está pedindo? Se ela fosse um adulto muito autoeducado, ela diria, mãe, eu sinto que você não tem me notado muito. Acho que você está corrida, com pressa, com outras preocupações, e eu estou sentindo muito a sua falta. Enquanto você está com várias atividades, eu não tenho nada para fazer. Eu não me sinto útil e por isso eu não me sinto aceita e importante. Isso está me fazendo me sentir desvalorizado. Você pode me dar um pouco mais da sua atenção? Você pode me dar alguma tarefa útil para que eu ajude em casa? Eu preciso me sentir útil. Se o seu filho fosse maduro o suficiente, ao invés de ter o comportamento irritante, ele estaria te pedindo isso. Desta maneira. Porque essa é a verdadeira necessidade por trás do mau comportamento da atenção indevida. É chamar a sua atenção. Vamos continuar para entender os outros 3 maus comportamentos. E nesta aula de hoje, eu quero me dedicar a caracterizar muito claramente a diferença desses comportamentos, porque nunca mais você vai esquecer isso, vai mudar para sempre os rumos da sua educação. Então eu quero que você entenda claramente as diferenças, para na próxima aula, já a aula seguinte é o que fazer em cada um, tá? Então, por enquanto, não se atente, o que eu tenho que fazer nesse caso? Não se atente a isso, apenas internalize essas ideias. Anota e observa o seu filho, em qual desses 4 ele mais cai, tá? Você vai começar a fazer essa observação. O segundo mau comportamento é o poder mal direcionado. Quando você está diante de uma criança que se comporta dessa maneira, você vai estar diante de um cabo de guerra. A sensação que você tem é que você puxa de um lado, ela puxa do outro, você puxa de um lado, ela puxa do outro, e você precisa competir o dia inteiro para mostrar que você manda.
Aí você fala, calça o sapato. Não vou calçar o sapato, você não manda em mim. Eu não vou fazer de outro jeito, eu vou fazer do meu jeito. Ela não vai fazer do meu, não vai fazer do meu. Vou fazer. A sensação é que você está o tempo inteiro num cabo de guerra disputando para provar que você tem autoridade. E o perigo aqui é que cada vez mais essa disputa, essa corda que vai para um lado e que vai para o outro, você acredita equivocadamente que você tem que ser mais grosso, mais agressivo para conseguir finalmente controlar a criança. Então aqui a gente está diante de um perigo muito grave, que é do extremo autoritarismo. E se você tentou, você já viu também que não deu certo. A tendência é só piorar o mau comportamento da criança. Então, nesse caso, você se sente muito derrotado. Você pensa, gente, eu não consigo dar conta do meu filho. Ele não me respeita, eu não tenho autoridade. Ele só faz o que ele quer. Ele quer mandar em mim. Essa é a sensação que você vai ter quando está diante desse comportamento. Então, olhamos para a pontinha do nosso iceberg, estamos no barquinho aqui com o remo. Agora, a gente não vai punir essa criança por causa disso. A gente vai descer uma camada. Pega seu snorkel, vamos lá. Vamos entender qual é a crença que está por trás deste mau comportamento. Nesse caso, a criança ela disputa poder com você porque ela acredita que ela só é parte integrante, ela só é pertencente quando ela que manda. Ela realmente vai disputar com você quem é que manda. Ela acredita que se ela simplesmente seguir as regras, os limites e fluir com a rotina, ela não tem valor. Ela não importa. Ela não pertence. Então ela disputa como uma forma de encontrar autoestima em um lugar. É uma crença equivocada. Claro, ela não pensa sobre isso, lembre-se. As crenças são inconscientes. Nós é que estamos avaliando pedagogicamente para saber como agir com cada criança. E aí, lembra que a gente está olhando para uma crença que não necessariamente é a verdade, é só como a criança se sente, e a gente precisa descer mais um pouco. Pega seu balão de oxigênio e vamos lá para o fundo agora entender a criança que disputa poder, que quer provar que manda, porque ela acha que só é pertencente quando isso acontece, quando ela manda, o que no fundo ela está precisando. Qual a necessidade que não está sendo atendida? Por que ela está agindo dessa forma? Por que tem que ser essa disputa o dia inteiro? Só quando você der isso, ela realmente vai parar o mau comportamento. Se ela fosse um adulto, ela diria assim, mãe, eu também quero te ajudar. Eu também consigo decidir algumas coisas, porque o que eu penso e sinto importam. Era isso que ela te diria. Ela te faria um pedido maduro, mas como ela é só uma criança e todo o seu sistema rítmico dos sentimentos, da antipatia, simpatia, da raiva, da frustração, ainda é muito imaturo, ela não consegue te pedir, mas eu estou te falando, é isso que ela te pediria. Ela quer ter escolhas, ela quer se sentir parte com você. Ela não quer só receber ordens para obedecer. Esse é o pedido dela. É muito profundo isso, né? Porque quando a gente transporta essa ideia para a nossa vida adulta, fica muito lógico. Nossa, eu também, Aline, não ia querer ficar só obedecendo cegamente, sem pensar, sem dar as minhas ideias, sem participar, sem poder ter escolhas. Eu quero ter escolha. Eu pude escolher se a cadeira era verde ou branca. Eu me sinto muito melhor tendo podido escolher ela branca. Que bom, né? A minha sala é como eu queria que tivesse. Não me faz sentir melhor? Por que seria errado a criança, dentro de limites respeitosos, poder escolher também? Transporta para o seu mundo, porque nós somos seres humanos iguais. E assim a gente vai para o nosso terceiro tipo de mau comportamento, que é a vingança. Vingança é quando a criança, você tem a sensação que ela quer te espizinhar. Ela quer te fazer sofrer, ela quer te fazer sentir mal. E ela vai falar coisas como eu te odeio, eu não gosto de você, eu não queria que você fosse minha mãe, eu vou embora de casa e nunca mais vou voltar, você vai ver só, você vai morrer de saudade de mim e eu não vou querer voltar. Quando eu crescer, eu vou morar bem longe de você. Ela fala e faz coisas que te magoam, você se sente magoada profundamente. Pensa, caraca, como é que meu próprio filho fala isso de mim?
Você se sente assim decepcionada, magoada, profundamente magoada. Você está dando o seu melhor. Como é que a criança fala isso para você? E por trás deste comportamento existe uma crença. O que a criança realmente está acreditando, pensando e sentindo para se comportar com esses atos de vingança? A criança, ela acredita que ela precisa te magoar da mesma forma que ela se sente magoada. É como se ela, de uma forma inconsciente, quisesse com que você sentisse o mesmo que ela está sentindo. E quem sabe assim ela me acolhe. Quem sabe assim ela me entende. Então ele quer infringir a mesma dor que ele está sentindo. E no fundo o que essa criança precisa, o pedido dela, a verdadeira necessidade que está lá nas profundezas do nosso iceberg é: por favor, valide o que eu estou sentindo. Então aqui o pedido da criança é: tá tudo bem que eu tenha regras, limites, que eu tenho que respeitar. Só me mostra que está tudo bem sentir o que eu sinto. Tá tudo bem ter raiva, tá tudo bem ter ciúme, tá tudo bem ser espontâneo, alegre, extrovertido. Está tudo bem aquilo que eu sinto. É só isso que ele está pedindo. Então agora você vai continuar anotando para fazer a observação do seu filho em qual desses comportamentos ele mais costuma cair, porque agora nós vamos para o último, quarto e último mau comportamento. Falamos de atenção indevida, poder mal direcionado e de vingança. Agora vamos falar sobre inadequação assumida. Na inadequação assumida, a criança, ela não quer tentar fazer as coisas. Ela acha que ela não é capaz, que ela não vai conseguir e ela prefere nem tentar. Eu não vou fazer porque eu já sei que eu não consigo. Ela desiste, ou então ela tenta muito pouco e já para no primeiro sinal de que ela não vai conseguir. Essa criança, ela tem uma crença muito forte de que ela não é capaz, de que ela não consegue. E ela não está fazendo isso para atrair a sua atenção, como na atenção indevida. Se for inadequação assumida, ela acredita verdadeiramente que ela não consegue. E diferente da atenção indevida, aqui, ela não quer que você se ocupe com ela. Ela quer que você suma, que deixe ela em paz, deixe ela quieta. Ela está sofrendo, ela não quer que todo mundo veja que ela não consegue. E esse sentimento dos pais que têm uma criança em inadequação assumida é muito difícil. É um sentimento de que você não é capaz de educar essa criança, que você não consegue fazer ela ir para o mundo. E na verdade a crença dela é: eu não acredito que eu possa ser aceito, me deixe em paz. Nem tenta. Ela realmente não quer a sua atenção. Ela quer que você deixe ela quieta, que ela passe desapercebida. Ela realmente acredita que ela não consegue. E o pedido de ajuda por trás, que está lá nas profundezas do nosso iceberg, é: por favor, me mostre um passo de cada vez. Você não pode desistir dessa criança. E eu vou te mostrar na próxima aula exatamente o que fazer em cada um desses maus comportamentos. Porque a nossa postura, a nossa presença, a nossa comunicação, os nossos gestos devem ser diferentes para cada um desses 4 tipos de mau comportamento. O seu exercício nessa aula é observar o seu filho, se despreenda dos resultados. Esquece resultado. Eu quero que você treine a observação carinhosa, amorosa e dedicada para com o seu filho. Eu quero que você anote esses objetivos e que você gentilmente observe o seu comportamento e tente compreender o que está por trás. Esse exercício é muito rico para a sua conexão com ele. Até a próxima aula!